E vamos então dar início à exposição desta noite, em que o tema que nós vamos tratar é o sono e os sonhos. E esta análise vai ser feita de acordo com a doutrina espírita. Vamos nos utilizar dos livros da codificação e outros livros, outras obras complementares destas. Este assunto é um assunto que a todos diz respeito. E certamente é um assunto para o qual muito poucos de nós se dedicaram um bocadinho a pensar realmente na profundidade desta ferramenta. Nós vamos com esta exposição, com esta reflexão, tentar abrir uma porta que nos possa auxiliar nessa compreensão. Será que nós já pensamos? Será que já pensamos que 1/3 da nossa vida é passado a dormir? Ao fim e ao cabo, serão mais ou menos 8 horas, 1/3 do dia. E se assim é, a esperança de média de vida em Portugal em 2024, no ano passado, ficou nos 81 anos. O que quer dizer, dividindo por 3, que é 1/3, temos 27 anos que foram passados a dormir. Eu, por exemplo, tenho 50 anos, não estou a mentir muito. Desses 50, 17 foram passados a dormir. O que é que isto quer dizer? Se cada um de nós pensar no seu caso, serão muitos e muitos anos passados a dormir. Será que não fizemos nada durante esse tempo? E é isso que nós vamos tentar hoje aqui, analisar um pouco isso mesmo. Então há uma série de questões, de perguntas que nós podemos colocar. O que é que fizemos com esse tempo que cada um de nós passou a dormir? Poderíamos ter aproveitado de alguma forma o tempo que passamos a dormir? Será que durante esse tempo apenas descansamos, nada mais fizemos, nem para o bem, nem para o mal? Será possível aproveitar esse tempo no sentido de progredirmos? E é aqui que nós vamos tentar, em conjunto, refletir um pouco para tentar entender o quanto nós temos desperdiçado ou o quanto nós temos aproveitado desse tempo que passamos a dormir. E é aqui que nós nos vamos utilizar da doutrina espírita para nos abrir o véu daquele conhecimento tão necessário para esta compreensão. E vamos recorrer apenas de 2 questões, na maioria do tempo, que têm a ver com o Livro dos Espíritos, na segunda parte, no capítulo 8 da Emancipação da Alma, que Kardec intitulou O Sono e os Sonhos. E a resposta que nós vamos ver é uma pergunta crucial feita por Allan Kardec, vai nos dar já alguma ideia. E pergunta a ele, durante o sono, a alma, o espírito, repousa como o corpo? Há aqui uma designação que é a designação alma e espírito. Muitas vezes as pessoas perguntam, mas qual é a diferença? A alma é quando está encarnado, ok? Desencarnado o espírito. Portanto, a alma repousa como o corpo, enquanto o corpo dorme, a alma repousa, também dorme, também. E a resposta que eles nos dão já nos começa a dar aqui alguma orientação. Eles dizem, não, o espírito nunca está inativo. Ou seja, o espírito não dorme. O que é que ele vai fazer? Tudo depende da nossa conduta. Durante o sono, os laços que unem, que prendem o corpo ao espírito, afrouxam-se. E o corpo não necessita do espírito. Então, ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Eles aqui já nos dizem, portanto, que os laços que ligam o corpo ao espírito ficam mais fracos e, portanto, o espírito tem essa faculdade de se libertar do corpo.
E aquilo que acontece é que ele percorre o espaço, vai para o mundo, o campo espiritual, e vai se encontrar com outros espíritos encarnados ou desencarnados, com ele tiveram já afinidades, e vai aproveitar ou não bem esse tempo de sono. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, para além disto, além daquilo que os nossos sentidos podem abarcar, para além daquilo que a nossa memória se consegue lembrar, há uma infinidade de vida enquanto nós estamos a dormir. Estas duas imagens é só para nos dar realmente a ideia daquilo que na realidade acontece. Nós vemos na primeira imagem o corpo fica a dormir, o espírito vai se libertando aos poucos, há um fio que faz a ligação do espírito ao corpo, e esse fio mantém-se sempre, que é a maneira do espírito regressar ao corpo, se por acaso houver necessidade de o fazer. Nós podemos pensar, mas se alguém acorda aquela pessoa que está a dormir, o espírito regressa de imediato. E na segunda imagem, aquilo que nós vemos, o espírito está afastado do corpo, mas está a observar tudo aquilo e os contactos a ver com outros espíritos que podem também estar presentes neste momento do sono. Portanto, quer dizer que é nestes momentos da noite que as relações entre os dois mundos, o encarnado e o desencarnado, se tornam mais profundas, mais estreitas. Então nós sabemos que há movimentação durante as horas de sono, aquelas horas que nós passamos fora da vigília, que passamos a dormir. O que certamente vai influenciar a nossa vida quando estamos acordados. E é isso que Kardec vai tratar na questão seguinte, na questão 402, e a resposta que é dada pelos benfeitores é uma das mais extensas do Livro dos Espíritos, que nós vamos ter tempo aqui de a ver na totalidade, mas que aconselhamos desde já, depois em casa, eu julgo que quase todos têm o Livro dos Espíritos, é fundamental, é uma ferramenta necessária. Vamos em casa depois acabar de fazer a leitura dessa resposta que é tão importante para todos nós. Como aproveitar os momentos do sono e como a má utilização desses momentos poderá ter influência na nossa caminhada. Como aqui vamos analisar apenas esta parte, voltamos a pedir, leiam o resto. E nós vamos começar, portanto, pela pergunta que é: como podemos avaliar a liberdade do espírito durante o sono? Questão 402. E a primeira resposta que nos é dada diz: através dos sonhos, acreditai que quando o corpo repousa, o espírito possui mais faculdades do que no estado de vigília. Lembra-se do passado e algumas vezes a previsão do futuro. Vocês vejam o alcance desta informação. Adquire maior poder e pode comunicar-se com os outros espíritos, quer deste, quer de outro mundo. Ou seja, ele pode comunicar com encarnados e com desencarnados. Portanto, esta informação tem uma importância fundamental e é o centro da reflexão que nós estamos aqui a fazer hoje. Portanto, aquilo que nós temos que tentar ver e pensar mais a sério é o que é que nós estamos a fazer enquanto dormimos. Portanto, durante o sono nós convivemos, como eles nos dizem, com outros espíritos, quer encarnados, quer desencarnados, inclusivamente familiares que já partiram, e mais, inclusivamente com amigos ou familiares que estão encarnados. Muitas vezes nós, quando acordamos, pensamos que eu sonhei com fulano, com alguém, ou com o meu pai, ou com o meu avô, que já não está aqui. E isso tem muito fundamento. E continuam eles.
dizes, com frequência, tive um sonho estranho, um sonho horrível, mas absolutamente irreal. Enganas-te. Aquilo que nós muitas vezes, quando acordamos, que raio de sonho eu tive, aconteceu isto e isto, não tem pés nem cabeça. Aquilo que eles nos dizem é, na verdade, algum fundamento tem. Enganas-te. Frequentemente, é uma lembrança dos lugares e das coisas que viste ou verás. Já alguém aqui, e julgo que se calhar muitos, foram a qualquer lado. Por exemplo, dá-me a ideia que já estive aqui. Eu dá-me a ideia que conheço isto de qualquer lado. Não será que isto poderá ter a ver precisamente com esta informação que nos é dada? Lembrança dos lugares e das coisas que viste ou verás. Portanto, muitas vezes o Espírito tem essa oportunidade de ir mais longe, ir à frente, ir ao futuro, a ver aquilo que poderá acontecer. Numa outra existência ou num outro momento. Estando o corpo adormecido, o espírito trata de quebrar as suas correntes, pesquisando no passado ou no futuro. Estas informações são fundamentais para cada um de nós. Mas vamos continuar. Ainda nesta questão, foi aquilo que dissemos há bocadinho, é uma das mais completas do Livro dos Espíritos. Eles dizem-nos ainda: o sono influi sobre a vossa vida muito mais do que imaginais. Isto tem um alcance muito grande. É a influência que o sono terá nas nossas vidas. Graças ao sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. É aquele momento em que o espírito tem a oportunidade e em que fica mais estreito e as comunicações entre o mundo espiritual e o mundo físico são muito frequentes. O que o espírito faz, o que ele lá procurou, o que lá encontrou, muito influi na nossa vida quando acordados. Esta resposta já nos dá uma ideia muito grande dessa influência. Muitos aqui estão a pensar como eu gostava de acreditar nisto. Mas porquê é que não vamos acreditar? Eu penso que todos nós que estamos aqui, alguma coisa nos traz aqui. As informações que aqui vamos recolhendo, elas têm fundamento, podem ter a certeza absoluta disso. Aquilo que Kardec nos dizia há cerca de 160 anos, foi-nos revelado, com mais pormenor ainda, em obras complementares, através de André Luiz e outros, que nós vamos aqui analisar assim muito rapidamente. E ele diz-nos ainda que, além destas obras da codificação, como é o caso do Livro dos Médiuns, eu trouxe aqui algumas só para lhes dar a ideia daquilo que nós podemos encontrar em vários livros. Eu vou só ler umas passagens muito pequeninas, porque em todas elas nós vamos encontrar precisamente isto. Ele diz-nos: as manifestações aparentes mais comuns se dão durante o sono, por meio dos sonhos. São as visões. Os limites deste estudo não comportam o exame de todas as particularidades que os sonhos podem apresentar. Resumiremos tudo dizendo que eles podem ser uma visão atual das coisas presentes ou ausentes, uma visão retrospectiva do passado e, em alguns casos excepcionais, um pressentimento do futuro. Também muitas vezes são quadros alegóricos que os espíritos nos põem sob as vistas para dar-nos úteis avisos e salutares conselhos se se trata de espíritos bons, para induzir em erro e nos lisonjear as paixões se são espíritos imperfeitos ou que nos apresentam desta forma. E vendo ainda numa outra obra da codificação, pô-las por ordem, portanto a primeira
primeira obra de codificação foi o Livro dos Espíritos, a segunda foi o Livro dos Médiuns, a terceira o Evangelho. E aqui também Kardec nos diz que o esquecimento do passado, aliás, só se faz presente durante a vida corporal. Voltando à vida espiritual, o espírito recupera a lembrança do passado. Trata-se, portanto, de uma interrupção momentânea, como a que acontece na vida terrestre durante o sono, a qual não nos impede de lembrar, ao acordarmos no dia seguinte, o que se fez na véspera e nos dias anteriores. O espírito não readquire a lembrança do seu passado somente após a morte. Pode-se dizer que ele não a perde jamais, pois a experiência prova que mesmo encarnado durante o sono do corpo, o espírito desfruta de uma certa liberdade e tem consciência de seus atos anteriores. Sabe por que sofre e que sofre justamente. Isto tudo nos confirma aquilo que nós temos falado. E já agora, uma outra da codificação, agora na Gênesis, nós vamos ver uma passagem já conhecida. José, diz o Evangelho, foi avisado por um anjo que lhe apareceu em sonho e que lhe aconselhou fugisse para o Egito com o menino. Foi quando estava Herodes a querer matar todos os recém-nascidos, porque entre eles estaria aquele que ele considerava como o inimigo que lhe poderia tirar o trono. Os avisos por meio de sonhos desempenham um grande papel nos livros sagrados de todas as religiões. Sem garantir a exatidão de todos os factos narrados e sem os discutir, o fenómeno em si mesmo nada tem de anormal. Sabendo-se como se sabe que durante o sono é quando o espírito, desprendido dos laços da matéria, entra momentaneamente na vida espiritual, onde se encontra com os que lhe são conhecidos. É com frequência essa a ocasião em que os espíritos protetores aproveitam para se manifestar a seus protegidos e lhe dar conselhos mais diretos. São numerosos casos de avisos em sonho, porém, não se deve inferir daí que todos os sonhos são avisos, nem ainda menos que tenha uma significação tudo o que se vê em sonho. Mas, aquilo que ele nos diz, é que muito daquilo que nós, quando acordamos de manhã, uma lembrança que temos mais ligeira, tem fundamento. E há muita coisa que acontece durante o sono, em que problemas que nós no dia anterior tínhamos para resolver, que outro dia de manhã acordamos e dá a ideia que a dificuldade do dia anterior desapareceu. E somos capazes de resolver aquilo que tínhamos para resolver. Se calhar, como ele nos diz aqui, a influência da espiritualidade superior que nos tentou auxiliar nessa forma. E não é apenas nas obras da codificação que isto surge. Tinha só aqui esta passagem. O sonho é a lembrança do que o espírito viu durante o sono. Notai, porém, que nem sempre sonhais. Que quer isto dizer? Que nem sempre vos lembrais do que viste, ou de tudo o que haveis visto enquanto dormíeis. É que não tendes então a alma no pleno desenvolvimento das suas faculdades. Muitas vezes apenas vos fica a lembrança da perturbação que o vosso espírito experimenta à sua partida ou no seu regresso, acrescida da que resulta do que fizeste ou do que vos preocupa quando despertes. E então, estão aqui alguns das mensagens que nós lemos nos livros dos Espíritos. Estamos na questão 402, embora a questão do sono e do sonho são tratadas da 400 à 420. No livro dos Médiuns, no capítulo 6, foi o que lemos, no item 101. No Evangelho, vimos apenas uma parte, ele tem mais 2 capítulos a tratar disso. Na Gênesis, vimos também apenas um ponto. E há um outro capítulo, 4 e 5, das obras póstumas, que eu tenho aqui também, mas para tentarmos adiantar, vamos deixar. São tantas as informações que a espiritualidade nos traz, através das obras de André Luiz, desta coleção A Vida no Mundo Espiritual, composta de 16 obras.
Muitas destas obras estão ali na biblioteca, são de leitura impressionante. Dão-nos informações sobre o que se passa na pátria espiritual com uma nitidez que nos deixa muitas vezes de boca aberta. Além de André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, temos do Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia do Divaldo Pereira Franco, temos também da Ivone, do Amaral Pereira, tudo isso com montes de informações relativamente àquilo que se passa e à relação entre o mundo encarnado e a parte espiritual. Temos, por exemplo, aqui, do Martins Peralva também, que nos diz aqui, nesta imagem, nos sonhos espíritas, a alma, desprendida do corpo, exerce atividade real e afetiva, facultando meios de encontrarmos com parentes, amigos, instrutores e também com os nossos inimigos desta e de outras vidas. Quer dizer que o risco que nós temos aqui destes encontros tem duas pontas. Uma, a parte boa, em que a espiritualidade nos vem para ajudar, e a outra, a má, em que aqueles espíritos que se querem vingar ou que têm necessidade do nosso corpo para determinadas tarefas que nos aparecem. Porquê é que aparecem uns e outros? De quem depende isso? Depende unicamente de nós. Conforme a nossa elevação espiritual e moral, nós atraímos uns ou atraímos os outros. Portanto, todas estas informações que nós temos, elas estão ao nosso alcance. E a maior parte dos livros, eu digo muitas vezes, temos aqui, mas todos nós temos isso na internet. É um clique só. Tudo em PDF, podemos, sem necessidade de estar a gastar dinheiro, podemos aproveitar para ler. Portanto, tudo isto que está aqui, todas estas obras, vêm reforçar aquilo que Kardec há muitas dezenas de anos nos disse. Ainda na questão 402, que estamos a analisar, diz-nos: o sono liberta parcialmente a alma do corpo. Quando dormimos, ficamos durante certo tempo no estado em que nos encontraremos de uma maneira permanente depois da morte. O que é que ele quer dizer com isto? Que todas as noites, quando dormimos, em que há o desligamento do espírito, que se desliga do corpo, que é precisamente isso que acontece quando chegar à altura de nós desencarnarmos. Portanto, aquilo que nós podíamos pensar, que acontece todas as noites, é um treino para quando chegar a hora da verdade. Portanto, temos que aproveitar tudo isto e se calhar mesmo treinar para que esse desligamento final, quando chegar à altura, seja mais pacífico para todos nós. E ainda a questão seguinte, que nos leva a reflexões importantes, diz-nos: os espíritos que rapidamente se desligaram da matéria por ocasião da sua morte tiveram sonos inteligentes. E esta frase que eles usam aqui dos sonos inteligentes, o que é que eles querem dizer com isto? Foram sonos que foram bem aproveitados. Em que houve uma preparação, precisamente, durante a vigília, durante o tempo em que estamos acordados, para esse momento do sono. E esses espíritos, os que tiveram sonos inteligentes, quando dormem, vão para junto dos seres que lhes são superiores. Com estes viajam, conversam e se instruem. Trabalham mesmo em obras que, ao morrerem, encontram concluídas. Vocês vejam o alcance disto. E nós estamos a falar para todos. O que ele nos diz aqui acontece com todos nós. A forma como nós utilizamos aquelas horas do sono em que estamos a dormir, as tais 8 horas, 1/3 da nossa vida,
tem uma influência enorme. Vocês vejam o quanto nós podemos estar a desperdiçar e o quanto nós podemos ganhar. O que é que eles nos dizem com isto? Se nós temos um sono inteligente, ou seja, se aproveitamos e estamos preparados em termos morais e tudo isso, nós podemos, ao deixar o espírito, ao deixar o corpo, ir de encontro a espíritos superiores, benfeitores, que nos vão auxiliar. Há obras do André Luiz. Nós vamos aqui referir uma pequena passagem que nos mostra precisamente isso que se passa. A perturbação que eles nos falam aqui, quando há desoigamento, ela é maior ou menor, conforme a nossa preparação e conforme nós nos encontramos em termos morais, em termos espirituais, em termos de progressão, de elevação. Tiveram sonhos inteligentes. Não se esqueçam disto, que é para tentarmos, quando formos dormir, e depois aqui nós vamos dar alguns conselhos para isso, para tentar aproveitar essas horas de sono. São informações preciosas para todos nós. Muitas das ideias, muitas das invenções, pensamentos que nós temos, vêm precisamente destes momentos de desligamento do espírito do corpo. Porque é nesses momentos, como já falamos, que há um intercâmbio maior entre o mundo encarnado e o mundo espiritual. E como temos a faculdade de sermos acompanhados e orientados durante esse período, se formos merecedores disso, nós podemos resolver montes de problemas que, de outra forma, poderiam ser um bocado mais complicados. É assim que se compreendem grandes descobertas da ciência, das vacinas que surgem e que, de um momento para o outro, aparecem para tentar resolver os problemas. São invenções. Isto tudo vem dos trabalhos e dos cursos que nós frequentamos ou que podemos frequentar na parte espiritual. Eu julgo que a maior parte já ouviu falar em Charles Darwin. Há também um biólogo britânico, Alfred Russel Wallace. Ambos apresentaram o mesmo estudo, ideias praticamente iguais, sobre a evolução das espécies. Ambos frequentavam os mesmos cursos na parte espiritual enquanto dormiam. E é isso que nos vem, verificamos isso, porque eles não se conheciam de lado nenhum, viviam em partes muito distantes um do outro, nunca tinham falado entre um e o outro, e no momento em que Alfred apresenta os seus trabalhos e as suas conclusões relativamente à evolução da espécie, quando Charles Darwin vê esses estudos, ele fica admirado e rapidamente vai apresentar também os dele, porque são em tudo iguais. Trabalhos independentes um do outro, mas com as mesmas conclusões, com as mesmas análises, com as mesmas observações. Isto porque ambos preenchiam os mesmos cursos, ou frequentavam os mesmos cursos na parte espiritual. Quantos de nós, sem sabermos, estamos a frequentar cursos na espiritualidade? Obras que estamos a fazer, a trabalhar lá. E que vamos, como eles nos diziam há bocadinho, quando chegarmos à pátria espiritual, vamos dar continuidade a esses trabalhos. Trabalhos esses que todas as noites nós vamos lá e fazemos mais qualquer coisa. Muitos desses trabalhos, nós, quando chegarmos à pátria espiritual, vamos encontrá-los já concluídos. Vocês vejam o alcance de tudo isto.
E continuando com esta questão, 402, eu já comecei por dizer que era das mais completas do Livro dos Espíritos. Isto para os espíritos elevados. Mas, pelo que respeita ao grande número de homens, que é a maioria, que morrendo têm que passar longas horas na perturbação, na incerteza de que tantos já vos falaram. Eles vão, enquanto dormem, ou a mundos inferiores à Terra, onde os chamam antigas aflições, ou em busca de prazeres talvez ainda mais baixos do que aqueles que aqui tinham. Vão beber doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis, mais nocíveis do que as que professavam entre vós. Esta é outra informação importante. Se calhar, como nos encontramos no mundo de próprias expiações, em que a maior parte de nós são mais os defeitos do que as virtudes, se calhar uma grande parte de nós aproveita esse tempo do sono precisamente para procura de afetos antigos, com quem nos andávamos nas noites passar. Caso de, nós vamos ver já de seguida um dos casos em que a noite é aproveitada precisamente para o gozo, para o beber, para as drogas. Aquilo que nós não nos podemos esquecer é que somos nós que atraímos os bons ou os maus, de acordo com a nossa conduta. Como eles nos dizem aqui, quantos trabalhos que são feitos na pátria espiritual enquanto dormimos, drogas completamente novas que surgem de um momento para o outro. Ainda há dias fiquei assustado com uma droga que está a aparecer, inclusive nos Açores até, que estão bastante assustados com isso, que tem um alcance enorme em termos de dependência. O que eles nos dizem é que é precisamente aí que nós vamos buscar informações e são feitas experiências lá que nos permitem chegar aqui e pôr em prática aquilo que lá aprendemos. Porque a espiritualidade do mal, das trevas, está bastante acordada neste aspecto. No livro Missionários da Luz, ainda tenho aqui só, julgo que uma parte pequenina, que diz: o sono é a porta que Deus lhes abriu para irem ao encontro dos seus amigos e do céu. É o recreio após o trabalho, enquanto aguardam a grande libertação. Porque nós sabemos que para o espírito, o desencarne é uma libertação. É o soltar as amarras que o prendem ao corpo, que limitam os seus movimentos. Nós vamos encontrar no livro Missionários da Luz, que eu tenho ali, mas para não perder tempo, eu vou tentar apenas fazer um resumo. Este livro, Missionários da Luz, psicografia de Chico Xavier, também do espírito André Luiz, tem no capítulo 8, que é no plano dos sonhos, em que André Luiz nos conta que estava num curso na parte espiritual, um curso que era ministrado pelo benfeitor Alexandre e que era destinado a indivíduos que se encontravam encarnados na crosta terrestre. Indivíduos como nós. A frequência desse curso era na ordem dos 300 pessoas, mas apenas 32 estavam a frequentar o curso. Eram assíduos a esse curso. Esse curso realizava-se entre as 2 e as 4 da madrugada, momento em que o corpo dorme. E o espírito era levado para esse curso. Estavam a preparar tudo para iniciar, quando se apercebem da falta de 2 encarnados. E quem eram esses 2 encarnados? Era o Vieira e o Marcondes. E então o benfeitor Alexandre pede ao instrutor Sertório se ele não se importava de vir cá embaixo
e saber o que é que se passava com eles. E o André, bastante curioso, mortinho para vir, o benfeitor Alexandre percebe-se que ele queria e perguntou-lhe se ele gostaria de vir com o instrutor sertório cá abaixo. Então vêm os dois e a primeira casa que eles visitam é a casa do Vieira. E quando entram no quarto do Vieira, o Vieira estava a dormir, mas com um sono bastante aflito, assustado, uma expressão no rosto de medo. Eles observam que junto dele estava um vulto escuro que era um espírito. Quem era esse espírito? Era nada mais nada menos alguém de quem o Vieira tinha estado durante o jantar a falar mal. Um antigo amigo dele, que era o Moraes. E esse amigo, com quem ele se deu muito bem, já tinha desencarnado, mas nessa noite o Vieira tinha estado a falar mal dele. E o Moraes não gostou do que ouviu, e então esperou que ele adormecesse para vir ter com ele. Veio-lhe pedir contas de todas as mentiras que ele tinha dito durante o jantar. E então foi aí que eles o encontraram, e por isso é que o Vieira não foi ao curso, porque estava preso por aquele espírito. Portanto, os maus pensamentos, a maledicência, a mentira do Vieira provocou precisamente esse desligamento nesse dia do curso. Daí, o Sertório não vinha com mais instruções nenhumas, apenas para saber o que é que se passava. Eles passaram à casa do Marcondes. E quando chegam à casa do Marcondes, um apartamento relativamente novo, encontram o Marcondes na cama com 3 mulheres. Mulheres essas com uma má influência sobre ele. Mulheres da vida e que tinham sido chamadas em termos de pensamento pelo Marcondes. Então estavam os 4, isto em termos espirituais, a gozar a noite. Marcondes, espírito, quando vê o instrutor sertório, de quem era muito amigo, fica arrependido, chora e pede desculpa porque aconteceu. E foram embora. Daí, o André via as coisas de uma maneira diferente e perguntou porquê é que não os levavam com eles. E o instrutor sertório disse, eles é que escolheram. Portanto, se escolheram, são eles que irão pagar por aquilo que fizeram, até se aperceberem do mal que fizeram. Isto tem a ver com os pensamentos, com os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos atraem o bom e atraem o mal. Este é mais um dos exemplos desta interação entre o mundo espiritual e o mundo físico. Há muitas referências em várias obras de encontros durante o sono entre encarnados e desencarnados. O sono influi na vossa vida muito mais do que vós imaginais. Isto foi-nos dito pelo Livro dos Espíritos e não vamos esquecer nunca mais isto. Esta resposta mostra, portanto, a importância desta reflexão que nós estamos a ter aqui. Nesta questão 471, a pergunta que nós muitas vezes fazemos quando experimentamos um sentimento de angústia, de ansiedade indefinível ou de satisfação interior sem causa conhecida, isto deve-se unicamente a uma disposição física? Aquilo que acontece connosco, acordamos às vezes assim, esquisitos, não sabemos o que é que haverá. Ou o dia parece um dia espetacular, um dia bonito,
Eu acho que já aconteceu com todos. Comigo acontece muitas vezes. Pá, vemos o dia de uma maneira diferente. Pode estar a chover, mas dá a ideia que está um dia luminoso. E aquilo que eles nos dizem é quase sempre um efeito das comunicações que estabeleces inconscientemente com os espíritos ou que estabeleceste com eles durante o sono. Influências que são trazidas através do sono. Tudo isto nos mostra o quanto estamos sujeitos a essa influência. A interpretação que o Espírito Miramês faz complementa esta questão dizendo: quando de repente sentimos uma satisfação por viver, quando assoma em nós um prazer por tudo que não sabemos de onde parte, isso é uma inspiração dos feitores espirituais a nos induzir para a vida, nos ajudando desta forma a vencer os percalços dos caminhos. É esta força, a espiritualidade está pronta para nos ajudar. Da mesma forma, enquanto estamos aqui, neste momento, estão a ser feitos trabalhos junto de cada um de nós. Junto de cada um de nós, acreditem que isto é verdade. Junto de cada um de nós, a espiritualidade, que há muito está aqui a preparar este ambiente. Está a trabalhar. Por isso é que eu digo muitas vezes, é mais importante isto do que é um tratamento, que é um passo. Tentemos aproveitar isto. Então temos que nos preparar para o momento do sono. Devemos estar esclarecidos. A preparação para a noite, para o sono, não se pode fazer em 5 minutos quando nos deitamos e fazemos uma prece assim muito rápida, muitas vezes até adormecemos antes de acabar a prece. Se nós andamos o dia inteiro completamente desalinhados, nós não podemos pensar que 5 minutos antes de nos deitar tudo vai ficar equilibrado. Não fica. Tem uma influência muito grande o dia que nós passamos com as horas, com os momentos do sono. Há uma mensagem de Emmanuel que nos diz isto. Quase sempre, fazendo o exame da conversação de uma existência inteira, portanto, analisando bem o que nós fizemos durante uma vida, o balanço acusa diminuta parcela de proveito, uma parcela muito pequenina daquilo que se pode aproveitar, do que é bom, com largo coeficiente de prejuízo e inutilidade. Ou seja, se nós pusermos nos pratos da balança as duas coisas, o prejuízo e a inutilidade que ele fala, que o que é o prejuízo e a inutilidade? São os pensamentos, conversações não edificantes, tudo isto que nós temos durante o dia, o mais frequente. A maledicência, porque há pessoas que dá um prazer falar mal dos outros. A indisciplina, os excessos, bebida, comidas, drogas, o orgulho, o egoísmo, o rancor, a raiva, o ódio, a inveja, a sensualidade. E o que é que temos no outro prato da balança que é mais leve? No proveito, temos pensamentos positivos, são poucos, são mais os negativos. Conversações edificantes, são menos. A prática do bem, esquecemos-nos muito disso. O respeito, a meditação, a oração, as leituras edificantes, construtivas. Vejam aquilo que o Emmanuel nos dizia. Estes dois pratos da balança estão muito desequilibrados. Se nós olharmos para aqui, e em função daquilo que nós tivemos a ver aqui hoje, com certeza temos que estar mais preparados para aquele período da noite, para aquele 1/3 da nossa vida em que estamos a dormir.
Também as nossas palavras e os nossos pensamentos têm uma influência enorme em tudo isto. Então, assim, com isto, nós não podemos pensar que iremos ter um sono estável, um sono equilibrado, porque não fica. Temos que fazer muito mais. E é este período de sono que os maus espíritos se aproveitam para nos atormentar e para nos levar para caminhos, aqueles caminhos que nós sabemos que não são os mais indicados. É natural que o dia mal vivido traga a noite mal assimilada. Portanto, se o dia não correu bem, com certeza que a noite vai ser influenciada por essa parte do dia. Se o sono é, portanto, um período dedicado à recuperação de energias do nosso corpo, dormir bem é importante, porque temos necessidade desse repouso. Mas a forma como dormimos é também importante. E nós terminamos com uma questão do Livro dos Espíritos, que é a questão 660. A prece torna o homem melhor? E aquilo que eles nos dizem, os Espíritos, sim. Porquanto aquele que ora com fervor e confiança e se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia os bons espíritos para assisti-lo. Este é um socorro que jamais lhe recusa quando pedido com sinceridade. Mas o que eles nos dizem é que há coisas mais importantes do que a oração, do que a prece, que é fazer o bem, é a caridade. E, para terminar, um simples conselho, isso poderia ser dado por um médico, nós vemos isto em qualquer lado, para eu ter uma boa noite de sono. Aquilo que poderemos fazer, uma prece muito pequenina, não é preciso estar a pegar em livro nenhum para fazer leitura. É aquilo que sai cá de dentro do nosso coração. Uma boa altura de nós nos lembrarmos daquilo que fizemos durante o dia. O Evangelho. E quando eu falo aqui no Evangelho, é pensar naquilo que Jesus faria se estivesse no meu lugar. Os pensamentos, cuidado com eles, o relaxamento e a meditação, que era aquilo que nos aconselhava Santo Agostinho. Aproveitar estes momentos antes de dormir para fazer um pequeno exame de como foi o nosso dia. Evite, isto é aquilo que os médicos dizem, as preocupações, comida e bebida em excesso, leitura ou filmes pesados, barulhos, luminosidade. Quando eu falo em luminosidade, falo nos telemóveis. Todos nós temos, todos não, mas uma grande parte, o hábito de levar o telemóvel para a cama. Faz muito mal. E depois tem necessidade de usar o Valium e de usar outros medicamentos para atrair o sono. Discussões, bebidas alcoólicas e o próprio café, como todos nós sabemos, também são prejudiciais para uma boa noite de sono. Vamos ficar por aqui. Agradeço a vossa atenção e aquilo que eu peço, vamos pensar a sério nisto. Eu falo por mim também. Vamos pensar a sério nisto que ouvimos aqui. Boa noite a todos.